Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Nestor, um dos treinadores aqui da ProElite, e hoje nós vamos falar sobre zonas de treinamento. O que são zonas de treinamento, qual a importância de seguir as zonas de treinamento e para que as zonas de treinamento servem. Então a primeira coisa que eu quero te mostrar é esta mensagem aqui, essa tabela aqui, onde você vai entender um pouquinho mais sobre o que é cada uma das zonas de treinamento. Então aqui ó, se você perceber, essa zona aqui embaixo cinza, ela é chamada de zona 1. Essa zona azul aqui, ela é chamada de zona 2 ou Z2. Essa outra zona aqui, a verdinha, é chamada de zona 3. A amarela, meio laranja ali, é chamada de zona 4 e a lá de cima é chamada de zona 5, a vermelha. Cada uma dessas zonas são baseadas em frequências cardíacas, ou seja, a quantidade de vezes que seu coração bate por minuto. Então, se você tiver cadência de 120, o potencial máximo de bater 180 vezes o seu coração por minuto, se você estiver a 60%, 70% disso, para ficar mais fácil. Se seu coração conseguir bater 200 vezes por minuto, significa que para você estar numa Z2, ele precisaria estar entre 120 a 140 batimentos por minuto para você estar na Z2, tá certo? E aí, como vocês podem ver já aqui, tá do outro lado, por isso eu estou me enganando, cada uma dessas zonas corresponde a uma coisa que ela busca desenvolver. A zona 1, ela ajuda na recuperação física, a zona mais lenta, mais tranquila. Normalmente a gente tá nessa zona no início do aquecimento ali, aquecendo ou num desaquecimento, mas é bem difícil a gente ficar nessa zona. A Z2 é uma zona leve, que ela melhora a nossa resistência de maneira geral e promove a queima de gordura. E aí, a Z2 a gente está muito mais próximo ali também em treinos leves, treinos muito leves, no início do aquecimento, no desaquecimento, às vezes nos trotes entre um tiro e outro a gente acaba atingindo a Z2. A zona 3, ela já é uma zona de capacidade aeróbica de maneira geral. Então ela melhora a sua capacidade aeróbica de maneira geral. Muitas vezes os nossos treinos giram em torno da Z3. Você vai fazer os seus treinos de rodagem numa Z3, você vai fazer seus treinos longos numa Z3, e aí costuma estar em torno disso a Z3. Aí a gente vai para a Z4, que é uma zona mais difícil, uma zona de limiar que a gente chama, que ela melhora a nossa capacidade de desempenho de uma maneira geral. É uma zona muito legal. Normalmente os nossos limiares estão aí, ela também é chamada de zona de limiar, e ela já é um pouquinho mais exigente, mas eu costumo dizer que essa zona Z4 ela é confortavelmente difícil, ainda não chega a ser aquela loucura toda. E aí, a zona Z5 aí sim, é a zona máxima, ela maximiza o desempenho e a sua velocidade. E aí, então, basicamente são essas 5 zonas. Mas por que elas são importantes? Elas são importantes porque a junção de todas essas zonas, quando você faz um treino leve, quando você faz um treino Z5, um treino Z4, um treino em Z3, em Z2, todos esses treinos somados levam a que você tenha o desempenho lá. E é importante seguir cada uma dessas zonas, por quê? Porque digamos que você tinha um treino para fazer em Z2, só que você não faz esse treino em Z2. Você estava se sentindo bem no dia, e aí você fez um treino em Z4, beleza? Você fez o treino em Z4, estava forte, jogou o coração lá para cima. Só que normalmente esse treino em Z2 ele foi colocado na sua planilha porque ele está entre um treino forte, ou seja, você fez um treino forte anterior e aí foi colocado essa zona Z2 para que você pudesse descansar, recuperar o corpo, ou foi colocada a zona Z2 aqui porque depois vai ter um treino forte. O que acontece quando você faz um treino forte quando era para ser leve? Você sobrecarrega o seu corpo. E aí sobrecarregar seu corpo pode ser que não dê nada hoje, pode ser que não aconteça absolutamente nada com você. Você termine só um pouco mais cansado. Só que ao longo de um processo de treinamento, quando você está treinando por um 21 km, você está treinando para uma maratona, esses acúmulos extras a cada treino, porque você acha que está melhorando, já que a zona 4 melhora a capacidade máxima de desempenho. E aí tu pensa assim, não, ao invés de treinar em Z2, eu vou treinar em Z4 então. Porque se melhora muito a minha capacidade máxima, significa que eu tenho que treinar mais nessa zona. Só que aí você sobrecarrega o seu corpo e a gente sabe que para evoluir na corrida é necessário o estresse do treino, ou seja, a gente treina, e também é necessário o descanso, deixar o corpo recuperar para que a gente possa assimilar essa carga aqui e aí consiga transferir depois para o desempenho na corrida. Só que quando tu sempre treina forte, quando tu não respeita a planilha que teu treinador mandou lá, inclusive depois vou mostrar que nós aqui da ProElite a gente usa mais algumas velocidades, sem ser somente as zonas de treinamento, você vai perceber que é necessário seguir a planilha para poder evoluir.
tá bem? Então, essa é a importância das zonas de treinamento, elas guiam o nosso processo de treino, elas guiam aquilo que a gente vai fazer, o que a gente quer adquirir com o treino, e aí eu vou te mostrar agora. Então eu tô aqui com o Felipe é outro dos treinadores aqui da ProElite, você provavelmente já conhece, já viu algum vídeo com ele, ou você pode até treinar com ele. Inclusive, se você quiser treinar com a ProElite, ser pro e pegar a nossa metodologia exclusiva que reúne performance, responsabilidade e organização, por isso o ser pro. Você só clicar no primeiro link na descrição que você vai ter acesso a isso. Então vamos lá. Se eu abrir aqui, ó, o Felipe, eu que treino o Felipe, tá? Eu vou abrir as zonas de treinamento dele. Então aqui, ó, todos os alunos têm essa tabela, onde aqui tem várias velocidades diferentes. Então tem as zonas normais, Z5, Z4, Z3, Z2, Z1, baseado na frequência cardíaca, mas a gente também usa aqui outras zonas de treinamento, que é, por exemplo, a zona de limiar 3, que seria o ritmo de maratona, o ritmo de HM, o ritmo de meia, que é o ritmo de meia maratona, o ritmo de V3000, que é a velocidade que a pessoa corre um 3 km, o V10000, que é a velocidade que a pessoa corre um 10 km, o V5000, que é a velocidade que a pessoa corre 5 km, e a zona de treino muito forte, que seria uma zona anaeróbica, que seriam velocidades mais rápidas que o V3000. Fica ali mais ou menos uma velocidade de 1.500 metros, uma velocidade de milha. Para que serve cada uma desses treinos? Isso aqui também são zonas de treinamento, só que elas não são baseadas na frequência cardíaca. Então a gente tem duas formas de passar os treinos aqui dentro da ProElite. Ou a gente passa os treinos baseado na frequência cardíaca, que são as zonas aqui, que muitas vezes é aquele treino mais abrangente, então digamos que um treino mais tranquilo, assim, uma rodagem em Z3. Não tem tanta necessidade de eu passar um pace específico, uma faixa de pace mais específico. Então aqui se tu for ver a Z3, tem uma margem aqui de 30 segundos de pace para outro. Vai de 4,34 para o Felipe, lembrando que isso é individual para cada pessoa. Cada um vai ter a sua zona de treinamento baseado naquilo que consegue no momento. E é claro que a tua zona de treinamento ela vai evoluindo. Conforme você vai ficando melhor na corrida, você vai aumentando, treinando mais, passando mais tempo treinando, as suas zonas de treinamento elas vão ficando melhores. Então, o Felipe aqui, se eu voltar daqui um ano e gravar esse outro vídeo, provavelmente essas zonas aqui estarão mais rápido os tempos. Por quê? Porque ele está ficando melhor ao longo do tempo. Então, percebam que aqui, ó, a Z2 ela já vai de 5,33 a 4,38, quase 1 minuto de zona. Por quê? Porque é uma zona mais tranquila e as zonas de treinamento, principalmente as baseadas em frequência cardíaca, elas alteram muito conforme o dia. Então, se é um dia que está quente, se tu vai correr a pace 5 num dia que está quente, tua frequência cardíaca vai ficar mais alta do que se tu correr a pace 5 num dia que está frio no inverno. Então isso é normal. Se tu tomou café antes do treino, cafeína, estimulante, energético, pré-treino, o que vai acontecer? Sua frequência cardíaca também fica mais alta, embora você esteja correndo na mesma velocidade. Se você dormir pouco, isso também altera a sua frequência cardíaca. Provavelmente, se você tiver uma noite mal dormida, a sua frequência cardíaca vai estar mais alta, mesmo que você corra no mesmo pace. E aí, a questão das zonas de frequência cardíaca, elas trabalham muito mais nessas variáveis. Então, tem dias que tu vai precisar correr um pouco mais lento para estar dentro da tua zona de frequência cardíaca. Porque tu já está com estresse acumulado no corpo. Digo, tu dormiu mal. Putz, tu dormiu mal, tu não descansou. Esse estresse, embora a gente tente olhar para a corrida só como uma coisa, a corrida ela é a junção de todas as coisas do seu corpo. Então, se tu teve um estresse muito grande, dormiu pouco, esse estresse permanece no seu corpo e naturalmente você tem que reduzir um pouco mais os treinos para conseguir se encaixar dentro da sua zona. Então, por isso que as zonas de frequência cardíaca elas são mais maleáveis e sofrem mais alterações. Já quando a gente fala nessas zonas aqui de velocidade que eu estou mostrando para vocês, é quando a gente quer trabalhar velocidades específicas. E aí, por exemplo, por que eu trabalho a V3000? Porque eu quero melhorar a sua velocidade de 3 km. Então, digamos que você está se preparando para uma prova de 3 km ou está se preparando para uma prova de 5. É necessário que você tenha essa velocidade. E aí, como eu quero te preparar de forma específica para essa prova, não faz muito sentido eu usar a zona de frequência cardíaca. Eu uso muito mais as velocidades, porque aí eu preciso que você desempenhe aquela velocidade, você se acostume com aquela velocidade, você se acostume com aquele ritmo, com aquela cadência, com até as próprias mudanças de temperatura com a mesma velocidade.
Então, para isso que serve cada uma dessas zonas. E aí tu vai ver, tem momentos que a gente vai usar muito V10.000. Por quê? Porque é a tua velocidade que vai dar suporte de velocidade pro teu ritmo de meia maratona. Ou a gente vai usar o ritmo de HM, de meia, porque a gente quer desenvolver um pouco mais a tua capacidade de resistência. Então tudo isso varia conforme a planilha. Mas, basicamente, é dessa forma que funcionam as zonas de frequência cardíaca aqui dentro da Pro Elite. As zonas de treinamento, na verdade, né? Que a gente usa tanto as zonas de frequência cardíaca, que elas são mais maleáveis e mais alteradas. Então, muitas vezes, quando o aluno não está com um objetivo muito específico, a gente costuma usar a zona que deixa ele mais tranquilo, tem uma margem maior. Lembra que eu tinha falado da margem? Então, se a gente for olhar aqui, o ritmo de V3000, ele tem 10 segundos de margem. Ou seja, uma margem bem menor se a gente comparar os 30 segundos aqui da Z3 ou até os 1 minuto da Z2. Quase todas elas duram mais, tem 10 segundos, uma faixa de 10 segundos ali de uma para outra. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por quê? Porque são faixas mais estreitas, porque é aquela velocidade específica que a gente quer desenvolver. Já a zona de frequência cardíaca, como eu expliquei anteriormente, ela serve de uma maneira mais abrangente para te deixar numa faixa de treino. E aí se a gente volta para cá, tu percebe, se eu quero melhorar a tua capacidade aeróbica, é entre 70% e 80%, tá tudo bem eu fazer, se eu vou for minha Z3, correr entre 4,34 e 4,4. É uma margem mais tranquila. Eu tô melhorando minha capacidade aeróbica de maneira geral. Agora, se eu quero melhorar meu 5K, não tem como eu ficar numa faixa tão grande, porque a minha velocidade de 5K não tem tanta variação assim quando eu com 5K. Ele fica dentro ali de uma margem ok, dependendo, claro, depende tudo das condições de temperatura, de ambiente, de subidas, tudo mais, mas é mais para trabalhar de maneira específica. Por isso, é importante que você respeite sempre a sua planilha, respeite sempre as coisas que estão ali para você fazer, porque tudo isso tem um objetivo. Se o objetivo é que você treine na sua velocidade de 5K, não é para você fazer mais forte, treinar na velocidade de 3K. Por quê? Porque o objetivo é desenvolver essa velocidade aqui. Treinando na velocidade de 3km, pode ser que você sobrecarregue muito seu corpo, não era para você fazer aquilo no momento, e aí você acaba perdendo. Mesma coisa das zonas de frequência cardíaca. Por isso, respeite sempre a planilha. E, caso tu tenha gostado desse vídeo, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal e, se quiser ser pró, primeiro link na descrição. Só clicar e a gente se vê no próximo vídeo.